Meu nome é Marina. Tenho 34 anos, sou arquiteta e trabalho com restauração de prédios históricos. Fui contratada por uma empresa terceirizada para acompanhar uma vistoria elétrica no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, aquele palácio do governo no alto da serra, cercado de pinheiros, neblina e um vento que parece aprender o caminho das pedras. A equipe técnica faria testes durante o dia e eu ficaria até mais tarde para comparar consumo noturno, rotina de quem já dormiu em escola do começo do século passado, em estação ferroviária desativada e em cartório que cheira a papel de 1930. Não me assusto fácil. Pelo menos não costumava. O palácio estava fechado para visitação naquela semana, por conta da manutenção. Entrei com a equipe às 15 horas, assinei termo de responsabilidade e peguei a credencial com o vigia, o seu Arlindo. Ele me mostrou um mapa simples, hall, escadaria, salas de exposição, o corredor dos quartos de hóspedes oficiais e a capela, pequena, com vitrais sem cílios e bancos de madeira escura. À noite, só você e eu, disse ele, sorrindo sem humor. O resto do pessoal desce antes das 20. Qualquer coisa, tô na guarita. Passei a tarde entre quadros e móveis antigos, pisando em tapetes grossos que engolem o som do salto. Fiz fotos de referência, anotei onde as lâmpadas oscilavam, marquei tomadas frouxas, reparei na pedra fria coberta de poeira nos cantos. O palácio, por dentro, tem corredores longos e uma acústica estranha. Você fala baixo e tudo volta comprimido, como se o teto guardasse as palavras por alguns segundos antes de devolver. Às 19h40, a equipe desceu. Eu fiquei com a prancheta, uma lanterna e meu medidor portátil. O plano era simples: monitorar 4 pontos: sala principal, corredor dos aposentos, capela e um quarto específico no andar de cima, onde uma tomada viva parecia oscilar mesmo desligada. A ênfase é lá, disse o engenheiro. A fonte de ruído deve estar nesse circuito. Ele me desejou boa sorte e foi embora. Quando o portão fechou, o vento cortou o jardim e trouxe aquele cheiro frio de pinho. Por dentro, o palácio caiu num silêncio de igreja antiga. Acendi só o necessário. O medidor ficou na minha mão como um amuleto pragmático. Números me acalmam. Comecei pelo corredor dos quartos. Placas com numeração discreta, portas pesadas, trinco firme. Em frente a cada porta, um tapete estreito. Notei um detalhe que não estava no relatório. 2 quadros menores, lado a lado, oscilavam milímetros em seus ganchos, como se tivessem sido alinhados com pressa. Ajustei um por reflexo. Na hora em que toquei a moldura, o medidor deu pico breve, insignificante, mas suficiente para eu marcar. Provável indução estática, anotei. Eu sempre começo assim, explicando como dá. Desci para a capela. O vitral principal dá para o escuro do jardim. À noite, ele vira espelho. Sentei no banco de trás com o medidor apoiado. 0 variação. Quando levantei, ouvi passos. 2, 3, arrastados, no corredor do lado, como se alguém de sola de couro raspasse leve a pedra. Seu Arlindo? Chamei. Nada. O rádio na minha cintura chiou, só o vento batendo longe. Voltei devagar, acendendo conforme andava. Corredor vazio, quadros estáticos, portas como estavam. Às 20h27, fiz a primeira medição no quarto problema. Instalei o datalogger na tomada, puxei o fio por cima da escrivaninha, deixei gravando. Foi quando notei um caderno antigo esquecido no criado mudo, com capa dura azul e etiqueta branca amarelada. Registro de ocorrências, 1976-1977. Não devia estar ali. Folheei sem romantizar. Anotações secas, troca de lâmpada, vazamento no andar térreo, visita oficial adiada e, numa página com carimbo esmaecido, um nome de mulher rabiscado com traço simples e tinta corrida. O sobrenome estava raspado, mas o horário chamava a atenção.
01 e 12. Ao lado, uma palavra: chave. Fechei o caderno. Naquele instante, o ventilador de teto do quarto girou 2 dedos e parou. Sem energia aparente, sem clique de relé. O medidor não acusou nada relevante. Tive a sensação ridícula de que alguém tinha acabado de sair daquele quarto e de que eu tinha entrado no lugar errado. Pus o caderno de volta exatamente onde estava e voltei ao corredor. O hall respirava frio. A madeira das cadeiras rangia de vez em quando, como se acomodasse peso que não existia. E então aconteceu a primeira coisa que não coube nas minhas planilhas. Uma porta bateu no fim do corredor sem corrente de ar. Não foi estrondo, foi um encaixe perfeito de fechadura. Corri até lá, porta fechada, trinco no lugar. A chave por dentro. No rádio, seu Arlindo me chamou. Tudo certo aí, doutora? Respondi que sim, que devia ser a pressão do vento. E, porque precisava me dar trabalho, decidi cruzar o pátio interno até a ala oposta, para ver se o fenômeno repetia. Quando atravessei o claustro de pedra, a neblina entrou pelo vão e desfez minha lanterna por segundos. Eu sabia que aquilo era só umidade. Ainda assim, acelerei o passo. Do outro lado, junto à escadaria, uma sombra cortou a parede, na altura do vitral, como se alguém passasse por trás da luz que vinha de fora. Eu me virei rápido. Ninguém. O medidor permaneceu mudo. Voltei para o andar de cima com o coração batendo no pescoço e uma certeza quieta. Eu não estava sozinha no palácio. Às 21h08, a luz do corredor oscilou por 2 segundos e voltou, estável. No papel, escrevi rede. Na garganta, pensei passos, porque eu ouvi outra vez. 2, 3, no mesmo ritmo, parando exatamente diante da porta do quarto problema. Esperei alguém bater. Nada. Cheguei perto. A chave, pelo lado de dentro, girou um quarto de volta sozinha. Clique. O rádio chiou baixinho, e o vitral da capela, lá embaixo, devolveu um reflexo que andou no teto, cruzando a minha cabeça como se fosse sombra de gente. Eu não corro em prédio histórico, mas naquela noite aprendi. Eu fui direto à guarita. O seu Arlindo me recebeu com café e aquele riso que tenta dizer: vai passar. Contei do ventilador, da porta que bateu, da chave que girou sozinha. Ele ouviu tudo com a calma de quem viu coisa. Aqui tem história, doutora, disse, mexendo o açúcar. Em 70 e poucos, a equipe fechou um quarto por uns dias. Disseram que era manutenção, mas o povo comenta que foi por causa de uma visita. O registro ficou desencontrado. Desaparecimento? Perguntei, prática. O que ficou foi lenda. Só sei que de madrugada acendiam a capela e ouviam passo no corredor quando estava trancado. Você quer que eu vá embora? Não. Ele respirou fundo. Se for ficar, feche o corredor dos quartos. Eu tranco por fora. Você trabalha no hall e na capela. E não abre nenhuma porta que já estiver fechada. Voltamos, ele passou o ferrolho do corredor. Ficamos com o hall, a capela e a ala oposta. Eu montei meu ponto no banco do hall, com a prancheta e o medidor no colo. Nas paredes, retratos que à noite perdem cor e viram presença só pelo volume. Às 22h14, o rádio fez um som baixinho, estático, como voz sem frase. Levantei devagar e fui até a capela. Ali dentro, a temperatura cai 2 graus sem pedir licença. O vitral era um retângulo escuro. A lâmpada de arandela estava acesa. Sentei no último banco e encostei as mãos no joelho. Silêncio inteiro. Então, 2 coisas ao mesmo tempo. Passos sobre o meu banco, um peso leve na madeira, e luz no vitral, como se alguém cruzasse do lado de fora, da esquerda para a direita. Eu virei só os olhos. Nada.
Mas a madeira do banco gemia no lugar exato ao meu lado, como se alguém se acomodasse por instinto antes de rezar. Boa noite, disse, porque minha mãe sempre falou que educação abre e fecha a porta. O vitral pulsou e parou. Voltei ao hall e decidi encerrar as coletas. Eu tinha material suficiente para um relatório. Rede estável com picos leves, oscilação pontual de lâmpadas antigas, ruído eventual de contato. Nada que um diagramador e um eletricista não resolvessem. Minha vontade era descer com tudo e dormir no carro. Foi quando eu ouvi o que me trouxe até o fim. Chaves. Aquele tilintar contido de molho antigo, batendo em perna de calça, vindo do corredor trancado. Eu e o seu Arlindo nos olhamos. Ele apontou para o ferrolho, que ainda estava no lugar. Fica aqui. E desceu 2 degraus, indo em direção ao pátio para checar a lateral. Fiquei sozinha por menos de 3 minutos. O suficiente. As luzes do hall baixaram por 1 segundo, e no espelho de moldura grossa que dá para a escada, uma figura atravessou o reflexo em silêncio. Altura de mulher, cabelo preso, paletó. Eu não virei o corpo. Fiquei olhando só o reflexo, como quem observa animal arisco. A figura parou no 2º degrau e, sem qualquer teatralidade, inclinou a cabeça na direção da ala dos quartos. E então eu entendi. Ela estava esperando chave. Meus pés foram sozinhos até a capela. Lá, num aparador baixo, eu tinha visto um molho de chaves modernas com etiquetas. Atrás dele, esquecido, num pratinho de barro, estava um chaveiro antigo, 2 chaves de bronze com argola enfraquecida. Peguei. Na etiqueta, número de quarto batido à máquina e raspado por cima, 2 letras faltando. Deu para ler o suficiente para eu saber qual porta. Quando voltei ao hall, o espelho me devolveu só eu. O tilintar cessara. O seu Arlindo reapareceu do pátio, pálido, e disse que estava tudo fechado. Eu sei, mas ela está esperando mesmo assim. Ele assentiu, como aceitando que certas noites pedem procedimento antigo. Destranca e tranca de novo, só isso, sem falar nome, sem perguntar nada. E não entra. Fomos até um ferrolho. Ele ergueu, o corredor dos quartos abriu um frio parado que não vinha de nenhum lugar. Andamos até a porta do quarto problema, a chave de bronze entrou sem resistência. Girei meio dente. Clique. Do outro lado, o trinco respondeu sozinho, um clique espelhado, e o ar do corredor se moveu, leve, para fora, como quando um ambiente fechado alivia. Eu fechei de volta, tranquei. O seu Arlindo baixou o ferrolho. Voltamos ao hall. As luzes ficaram firmes. O vitral não acendeu mais. O medidor ficou quieto. E eu entendi que não era meu papel saber quem. Só como se faz para alguém que ficou poder passar. No relatório escrevi o que cabia. Rede API com oscilações pontuais. Recomenda-se substituição de lâmpadas antigas, revisão de contatos em 2 salas, ajuste de ventilador de teto. Nada crítico. E, numa folha à parte, deixei para o seu Arlindo um bilhete simples. Se voltar a pedir, use a chave antiga. Meia volta, sem abrir, sem falar. Desci a serra no começo da madrugada. No retrovisor, o pinhal foi ficando para trás. A neblina cuidando de esconder o que não precisa de prova. Eu sou arquiteta. Eu restauro o que o tempo desgasta. Mas naquela noite, no palácio, entendi que existe processo que não é de cimento nem de fiação. É de gente. E esse foi mais um relato da seguidora Marina, que viveu essa experiência dentro do Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. Se você também já passou por algo inexplicável e quer ver a sua história contada aqui no canal Arrepiei, envie o seu relato por e-mail que está na descrição do vídeo. A gente lê todos com muita atenção e de repente você pode ter a sua história contada aqui. E se você curte histórias e relatos de terror e quer continuar acompanhando o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a espalhar o realismo do Brasil para muitas pessoas. E te vejo no próximo relato, se você tiver coragem, é claro.